Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite a você, companheiro internauta. Nessa noite nós temos a grata satisfação de ter conosco o Décio Norberto. O Décio já esteve junto com nós, nos agraciando aí com todos os seus ensinamentos. O Décio, ele é participante do programa O Espírito em Revista, que é transmitido pela TV Mundo Maior. Então acessem a TV Mundo Maior e vocês vão ter a oportunidade de ter a participação do Décio. E também ele é tarefeiro do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Esse grupo fica localizado em São Caetano do Sul. E o Décio nos trará na noite de hoje como tema o Sermão Profético de Jesus. Então, Décio, fique à vontade. Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a essa casa e as nossas primeiras palavras são de gratidão por essa oportunidade abençoada de falar um pouco sobre esse Espírito que tanto se fala, tanto se estuda e pouco se pratica. Jesus de Nazaré. O tema que nós iremos abordar essa noite é o sermão profético de Jesus. Mas que figura foi Jesus para a humanidade? Muitos têm dúvidas sobre Jesus, se realmente ele esteve conosco. Outros o chamam como profeta, Messias, o jovem de Galileu, Rabone, Filho de Deus e vários outros nomes. Para que nós possamos entender Jesus, é importantíssimo que possamos estudar o Novo Testamento. As anotações de Marcos, Mateus, Lucas e João. Lá, eles deixaram registrados os seus ensinamentos, de forma que nós possamos conhecer um pouco sobre esse homem extraordinário. Jesus foi tão grande que não coube na história da humanidade. Tudo que nós sabemos sobre Jesus é antes e depois, AC e DC. É a referência que nós temos na história da humanidade. Mahatma Gandhi teve a oportunidade de dizer: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada no que se diz respeito aos ensinamentos religiosos estariam perdidos. Para que nós possamos estudar o Sermão da Montanha, ele está registrado em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Inicia-se o capítulo 5 com as bem-aventuranças, as boas notícias que Jesus veio nos trazer sobre o reino de Deus. As boas novas. E nós, que atravessamos uma época de transição, tão poucas são as boas notícias. Então é muito importante que nós tenhamos a preocupação de estudar o Sermão da Montanha, as anotações de Jesus. Segundo os estudiosos, muitos foram os guias, os líderes que direcionaram a humanidade. Mas só um foi modelo. Jesus não só falou, mas ele exemplificou tudo aquilo que ele disse. Jesus foi tão grande que ele não estudou em nenhuma universidade, mas, segundo um cantor, na vida ele foi doutor. Doutor das almas, da caridade e da bondade. Em Marcos capítulo 13, ele vai falar sobre o sermão profético de Jesus. E vai dizer sobre os princípios das dores. Jesus está caminhando com os seus apóstolos e um deles mostra para o mestre as grandes construções e diz: mestre, olha que grande obra. E Jesus responde para ele: não ficará pedra sobre pedra. Mais à frente, os apóstolos se aproximam de Jesus em particular e pede para que o mestre diga para eles quando aconteceria
o princípio das dores. Pedro, Tiago, Filipe e João questionam o mestre. E Jesus vai dizer que quando ouvires falar sobre guerra, ou rumores de guerra, quando nações entrarem em guerra contra nações, filhos entregarem os pais, pais entregarem os filhos para a morte, ali é o começo da transição, mas ainda seguirá. Vai falar da grande tribulação e vai dizer para aqueles que estiverem no monte, não volte para a cidade. Os que estiver sob o telhado, não desça para pegar a sua roupa, porque poderá ali não voltar mais. E continua falando sobre a vinda do Filho do Homem, que separará o joio do trigo. É importante nós refletirmos que as parábolas de Jesus veio para mostrar para nós sobre o reino de Deus. Fala-se muito sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, mas como nós poderemos entender sobre o reino dos céus se nós não estivermos lá? Então Jesus utilizou de parábolas para que nós possamos entender. E Jesus foi tão sábio, e tão sábio ele é, que ele pegou o reino dos céus e passou a mensagem para cada parte da população. Para os semeadores, ele falou a parábola do semeador. Para aqueles que tinham como a pesca o meio de vida, ele falou sobre a parábola da rede. Para as mulheres, falou sobre o fermento, comparando o reino dos céus com o fermento que a mulher coloca no bolo e ele cresce e cresce muito. Então Jesus, sabendo da dificuldade que nós tínhamos de entender naquela época e nessa época, os seus ensinamentos, ele utilizou de parábolas para que hoje nós possamos ler e através da luz da doutrina dos Espíritos entender mais sobre as parábolas. Os seus ensinamentos, as suas curas, é um verdadeiro guia para todos nós. Mas como exemplificar Jesus? Como colocar os seus ensinamentos no nosso dia a dia? Segundo Joana de Ângeles, aquele que debruçou o seu olhar sobre uma página do Novo Testamento não tem o direito de ser a mesma pessoa. Tem que mudar. Porque Jesus, ele não era grande pela sua estatura ou pelo seu conhecimento, mas pela sua simplicidade. Em determinado momento, Jesus se aproxima dos seus apóstolos e começa a fazer a lavagem dos pés dos seus apóstolos, que nós conhecemos como a passagem do lava-pés. Jesus pega uma bacia, deita água nela, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus apóstolos, um a um, até chegar em Pedro. Pedro fica indignado com aquilo, mas como pode o mestre lavar os pés do seu discípulo? E Jesus diz a ele: Pedro, é necessário que eu faça isso para que você esteja em comunhão comigo. Todo o seu corpo já está limpo, menos os seus pés. E Pedro, que gostava muito de Jesus, vai dizer ao mestre: Mestre, não lave apenas os meus pés, mas o meu corpo todo, porque ele amava muito Jesus. E Jesus vai dizer: Pedro, basta apenas os seus pés. E eu faço isso para dar o testemunho, porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servidor. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Feliz aquele que já tem essa consciência de servir. Muitas vezes estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos familiares, que esquecemos do vizinho. Quantos de nós que não moramos em apartamento e não sabemos o nome do vizinho que mora no mesmo andar de nós? Às vezes nos cruzamos um elevador, às vezes na rua observamos uma pessoa conhecida, mas não temos tempo para parar e conversar com aquela pessoa. E pode ser que aquela pessoa trará muitos ensinamentos e muitos conhecimentos para todos nós. E essa transição planetária pela qual nós estamos atravessando, segundo Bezerra de Menezes, numa psicografia dada por Divaldo Pereira Franco em Los Angeles, em 2010, vai falar do momento do qual nós estamos atravessando, que Jesus falou no sermão profético de Marcos, no capítulo 13, e Mateus, em 23 e 24. E Lucas também vai trazer no capítulo 21 esse período que fala sobre os princípios das dores, o sermão profético.
No livro Transição Planetária, também vai falar sobre esse momento pelo qual nós estamos atravessando, onde Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, também fala do momento que nós estamos atravessando. Joana de Ângeles fala da grande transição. Emmanuel também. Os espíritos, utilizando da universalidade dos ensinos dos espíritos, nos alerta para o momento que nós estamos atravessando, aonde o bem e o mal estão se guerreando. Quem não acompanhou, meses atrás, 2 jovens que, vendo um animalzinho se afogando no rio Tietê, correndo o risco de eles se afogarem, um deu a mão para o outro e resgatou o cãozinho. 2 jovens, ou melhor, 2 crianças, por volta de 11 e 12 anos. Em contrapartida, acompanhamos aquele jovem que no Rio de Janeiro adentrou na escola e atirou nos seus colegas de sala de aula. Então, como poderemos entender? Tantas almas bondosas ajudando e auxiliando, e outras com tanta maldade. É porque nós passamos por esse processo de transição planetária. Bezerra de Menezes, nessa comunicação, vai dizer que os espíritos que ainda recusam o caminho do bem, que ficaram presos nas regiões inferiores, estão tendo a última oportunidade de resgatarem os seus débitos e seguir o caminho do bem. E que nós possamos ficar vigilantes dos nossos pensamentos e das nossas ações. Quantas vezes nós temos pensamentos e atitudes que nós mesmos não acreditamos que fomos capazes de fazer? Eu fiz isso? Eu não acredito. Eu não acredito que esse pensamento passou pela minha mente. Nós vivemos, segundo Paulo de Tarso, sobre uma nuvem de espíritos que estão sussurrando em nossos ouvidos. Meses atrás, ou até anos atrás, um jovem em Mauá resgatou a namorada e deixou ela presa lá. Um soldado ou um policial que tentava ligar para ele, para que ele desistisse daquela ação, numa conversa gravada, o jovem dizia: a minha mente está confusa. Ora eu escuto uma voz dizendo: largue essa arma, se entregue. E a outra voz me diz: não, acabe com ela não merece viver. E ele acabou dando atenção à voz que pedia para que ele acabasse com aquela jovem, que infelizmente veio a falecer. Então deveremos estar atentos, como Jesus advertiu no horto, para que orai e vigiai. Ficai atento, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento que Jesus se recolhe para orar, deixa lá 3 apóstolos orando, e quando volta, eles estão dormindo. Acorda, os 3, volta a orar, quando ele retorna, os 3 estão dormindo. Então é importante que a nossa mente desperte para esse momento pelo qual nós estamos atravessando. E vai falar sobre a vigilância. Nós nunca saberemos exatamente quando essas coisas acontecerão. Rumores de guerra, nação contra nação, esse é o princípio desse processo pelo qual nós estamos atravessando. Esse livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 3, vai trazer uma mensagem do espírito com o título de Orion, que ele é de uma das Pleiades, que tem o nome de Touro. Esse espírito vai até a colônia Redenção, onde Manuel Filomeno de Miranda participa e passa o projeto, o processo pelo qual a Terra está passando. E vai dizer o seguinte, que ele talvez não seria digno de trazer a palavra pela qual ele foi dirigida, mas que daria o melhor dele. A convite de Jesus, então ele aceitou o convite. E 2 itens são muito importantes, que Sueli Caldas Schubert passou pela internet para vários companheiros, da qual eu tive a alegria de receber também, e tenho a grata alegria de ser amigo pessoal da Sueli Caldas Schubert, vai dizer nessa mensagem dela, reflexão sobre a grande transição, que os expositores dedicados e os médiuns sérios estão sendo convocados para ajudar a divulgar esse planejamento de transição planetária, onde espíritos da constelação maior estarão encarnando aqui no planeta Terra para ajudar nesse processo de transição planetária. E para que não haja a influência perispiritual, tanto do pai, tanto da mãe, essa fecundação será através in vitro,
para que não haja influência. E vai dizer ainda que os grandes líderes das religiões do passado, os grandes filósofos, os grandes responsáveis pela transição ou pela mudança planetária estarão reencarnando aqui também no planeta Terra. Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que ele deu na região sul do Brasil, asseverou que Emmanuel já está reencarnado no Brasil, no interior de São Paulo, e provavelmente seguirá a carreira do magistério. E adverte também que, sem saber, porque os espíritos não taxam uma data, mas tudo indica que por volta de 2014, 2016, provavelmente, Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, também estará reencarnada. Quem quiser acessar, procure na internet, no YouTube, coloque lá Divaldo Pereira Franco, mensagens sobre a reencarnação de Emmanuel e Joana de Ângeles. Vocês poderão clicar e poderão assistir Divaldo asseverando sobre esses dois momentos muito importantes. E por que nós estamos falando isso? Porque as crianças que convivem conosco, nossos filhos, nossos netos, poderão ser esses grandes líderes da humanidade. Que não bastará apenas nós falarmos para os nossos filhos ou para os nossos netos o que eles devem fazer, mas principalmente exemplificar. Mais vale um bom exemplo do que 1000 palavras. Allan Kardec, na Gênese, vai falar também sobre a nova geração, que 2 casais americanos falam sobre as crianças índigo e as crianças cristal. Nós já ouvimos falar muito sobre isso, que está na Gênese da nova geração. Na Gênesis também vai falar sobre os tempos são chegados. Nós estamos passando essas referências para que os companheiros despertem para a importância do estudo da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos ela é importante porque ela nos ajuda a entender melhor o Evangelho de Jesus. Só fará sentido o estudo da doutrina dos Espíritos para que nós possamos ampliar o nosso entendimento sobre os ensinamentos de Jesus, porque lá é a fonte viva. Às vezes nós pegamos um copo d'água aqui, um copo de água ali, mas se nós formos o Evangelho de Jesus, nós estaremos recebendo o que é de mais belo e de mais nobre. Jesus adverte, o tempo não passará enquanto nem o tio, nem o jota das leis se estabeleçam na terra. Então, por mais que nós tenhamos informações sobre o final dos tempos em 2012, ou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não cabe a nós fazer essas previsões. Jesus ainda adverte, ainda no sermão profético em Mateus capítulo 13, que nem os anjos, nem o Filho de Deus sabe quando será esses tempos. Só o Pai Celestial que sabe quando exatamente acontecerá isso. Mas ele dá dicas, guerras, rumores de guerras, pai matando filho, filho matando pai. Quantos casos nós acompanhamos de pais lançarem seus filhos pelas janelas, filha matando pai, matando mãe, mãe largando seus filhos em latões de lixos. Cabe a nós advertirmos as pessoas pelas responsabilidades que cada um tem de fazer o melhor enquanto estar aqui. A doutrina dos Espíritos vai também falar sobre esse momento que nós estamos atravessando. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, em Paris, contém 19 perguntas, 1019 perguntas com respostas. E a última pergunta com resposta do Livro dos Espíritos fala se será um dia possível que se estabeleça o reino do bem aqui na Terra. E São Luís vai falar que sim, quando espíritos superiores estiverem encarnando ou reencarnando no planeta Terra. Então, no Livro dos Espíritos, também fala sobre esse processo pelo qual nós estamos atravessando. No Evangelho segundo o Espiritismo, também codificado por Allan Kardec, no capítulo 3, A Casa do Meu Pai, há muitas moradas, no item 4, vai falar também sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. Vai dizer dos mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. E adverte que a Terra faz parte do mundo de provas e expiações, passando por esse processo de regeneração.
E aqueles espíritos que ainda mantiverem ainda na conduta do mal, serão convidados para habitar planetas inferiores ao planeta Terra. Há o exemplo que aconteceu com os exilados de Capela. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar na Gênese planetária, no primeiro capítulo, que uma pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, pela qual Jesus é um dos membros, pelo que se pôde saber, se reuniram 2 vezes em torno do orbe terrestre. A primeira, quando a Terra se deslocava do sistema solar, do Sol. E a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus ao planeta Terra. No último capítulo desse livro, vai falar que a terceira aproximação desses espíritos superiores está acontecendo nesse momento que estamos passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Leiam esse livro, A Caminho da Luz. É um livro fantástico. Realmente nos leva para essa luz que tanto nós procuramos ao longo da nossa existência. E vai falar também nesse livro sobre a constelação do Cocheiro, aonde um sistema chamado Capela, ou Cabra, passava por um processo pelo qual a Terra está passando agora. E esses espíritos, não podendo mais habitarem aquele sistema, foram convidados para virem para outros planetas. E o planeta escolhido foi o planeta Terra. Esses espíritos foram recebidos por Jesus e Jesus mostrou aonde eles iriam trabalhar aqui no planeta Terra. Segundo Emmanuel, nós poderemos conhecer esses grupos que vieram, como os árias, o grupo dos egípcios, dos hebreus, que vieram aqui na Terra com conhecimento intelectual, mas não tinham o conhecimento moral. Ainda vai advertir Emmanuel que os egípcios, na sua maioria, já retornou para o sistema de Capela. E nós conhecemos isso por onde? Pelas pirâmides, que por mais que os homens procurem entender como eles construíram as pirâmides, não conseguem ainda compreender. Porque eles tinham conhecimento e tinham a intelectualidade, mas não tinham o conhecimento moral. Quantas coisas nós ouvimos, quem leu o livro há 2000 anos, ficamos impressionados com Públio Lentulus, que era muito bom com os romanos, mas com aquele jovem que atirou uma pedra em sua esposa, ele não teve piedade. Quem leu, releia. Quem ainda não leu, leia o livro há 2000 anos. Aonde Públio Lentulus, que nós conhecemos hoje como Emmanuel, traz conhecimentos fantásticos. E no item, no capítulo 2, ele vai falar sobre a alvorada do reino do Senhor, quando Lívia é levada ao circo de Roma para ser comida pelas feras, e ela, que gostava muito da sua escrava, troca suas vestes, vai para o circo de Roma e a sua escrava é liberta. Públio Lentulus, que estava na tribuna, acompanha, sem saber, que a sua esposa estava para ser morta e é morta. Todos aqueles espíritos que foram sacrificados naquele momento é recebido no mundo espiritual por Jesus. E Jesus fala dos momentos pelos quais nós estamos passando aqui. Queremos chamar mais a atenção que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que estudar. Deveremos ficar atentos pelas mensagens que estão vindo da espiritualidade, nos alertando para o momento que nós estamos atravessando. Não basta simplesmente falar sobre Jesus, decorar uma ou outra questão do Livro dos Espíritos, falar de Allan Kardec, da importância da doutrina dos Espíritos, mas precisamos colocar em prática. E nós sabemos que não é fácil. É fácil falar, é fácil estar aqui numa tribuna, falar sobre Jesus, falar sobre o Evangelho, mas de colocar em prática. Será fácil? Nós não sabemos. Sabemos que não é, mas Jesus nos dá o caminho. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis alívio para as vossas aflições. Deveremos procurar Jesus. Há quase 2000 anos, Jesus vem nos convidando. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Grande é a seara, poucos são os tarefeiros. Jesus precisa de cada um de nós.
Que sejamos aqui na terra os olhos de Jesus, para olhar as coisas boas que as pessoas têm. Porque olhar os defeitos é muito fácil, mas de procurar as coisas boas. Richard Simonetti, no seu livro, ele vai dizer que em um momento Jesus está caminhando com os seus apóstolos e eles se aproximam de um cão morto. Os apóstolos se afastam porque a imagem não era muito agradável e o cheiro também não. Porém, Jesus se aproxima daquele cão morto e diz assim: que lindos dentes tinha esse cão. Com toda aquela imagem, Jesus conseguia ver a coisa boa que existia ainda naquele cão morto. E nós? Será que nós estamos vendo as coisas boas que os nossos familiares têm? Dos nossos companheiros de jornada têm? Ou nós só estamos olhando os defeitos? Que sejamos então os olhos de Jesus aqui na terra para ver as coisas boas que as pessoas estão fazendo. Que sejamos aqui na terra os ouvidos de Jesus para ouvir uma conversa infeliz, um comentário que não acrescentará nada. Calemos, não levemos à frente aquela conversa, não vai ajudar em nada. Que possamos ser aqui na terra a voz de Jesus, a passar uma palavra de otimismo para aquela pessoa que perdeu o sentido da vida, já que não sabe mais o que fazer, quer dar cabo à sua vida. Não, vale a pena viver. Amanhã será um novo dia. Faça a sua parte, ore aos céus, ore a Deus, ore a Jesus, e com certeza a ajuda virá. Segundo Bezerra de Menezes, nenhuma oração dirigida aos céus fica sem uma resposta. Pode ser que a resposta não seja aquela que nós gostaríamos, ganhar na loteria, encontrar aquela pessoa querida, mas nós receberemos exatamente aquilo que nós precisamos. Jesus vai advertir: se nós queremos falar com Deus, adentremos em nosso quarto, tranquemos a porta e em silêncio conversemos com Jesus, ou melhor, com Deus. Ele saberá o que é melhor para nós. E adverte: será que um filho, se dirigindo ao pai, pedir um peixe, o pai dará uma serpente? Se pedir um pedaço de pão, vai dar um tijolo? Se nós, ainda sendo criaturas imperfeitas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o que dirá Deus? Deus nos dará exatamente aquilo que nós precisamos. Mas eu fiz tantas coisas erradas, eu cometi tantos erros na minha vida. Jesus também dá um ensinamento: atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Todos nós pecamos e ainda pecaremos. Não importa para Deus e para a divindade quantas vezes nós erramos, mas quantas vezes nós queremos acertar. Não importa quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes vamos levantar. É isso que importa. Não os nossos erros, mas as nossas tentativas. Allan Kardec coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritas serão reconhecidos não por isso ou por aquilo, mas pelas suas ações, pelas tentativas de ser uma criatura melhor a cada dia. E Jesus também advertiu: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Será que nós estamos amando uns aos outros ou estamos destruindo uns aos outros? Recordo-me de uma passagem de Eurípides Barçanufo, que numa manhã ele acordou muito aflito, recolheu-se no seu aposento e fez uma prece aos céus. E em desdobramento, ele teve um encontro com Jesus. Ao observar à distância Jesus, ele percebeu que o mestre chorava. Aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, tu choras? Sim, Eurípides, eu choro. E Eurípides vai dizer: então o mestre chora por aqueles que não conheceram ainda o teu evangelho, ou a doutrina consoladora. Não, Eurípides, não são por eles que eu choro. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, foram alcançados pela doutrina consoladora, mas em vez de estar amando uns aos outros, estão destruindo, estão odiando uns aos outros. Se às vezes estamos num ambiente de trabalho e falamos que estamos espíritas, as pessoas fogem da gente. Se nós falamos: mas aquela pessoa vem na minha casa, é testemunha de Jeová, muitas vezes nós não atendemos aquele companheiro no portão. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, budistas, mas por se amarem. Eurípides volta ao corpo físico, abre as portas da sua casa, e na época estava passando pela febre espanhola, e começa a atender
todos aqueles necessitados, até contrair a doença e também partir para o mundo espiritual. Mas não contente com isso, porque era um servidor fiel do Cristo, ele pede para que São Luís e Santo Agostinho intercedam junto a Jesus, para que ele possa, no mundo espiritual, construir o Sanatório Esperança. Essa explicação de Valdo Pereira Franco nos traz no CD, intitulado Tormentos da Obsessão, ou no livro Tormentos da Obsessão. E é concedido a Eurípides Barçanufo, no mundo espiritual, na Colônia Esperança, construir o Sanatório Esperança. E na sua maioria dos seus habitantes são médiuns, que receberam do mundo espiritual a dádiva de passar uma mensagem, mas tem medo de espíritos, não vai a uma casa espírita, prefere não fazer aquilo que ele foi designado. Ainda no Livro dos Espíritos, a partir da questão 522, vai falar sobre pressentimento. E é uma informação valiosa para todos nós, 522 até 525. Vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos na nossa consciência as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essa tem um caráter marcante, vem aflora como um insight. Não tem vezes que nós estamos passando por um determinado lugar e temos a sensação que já passamos por ali. Estamos conversando com uma pessoa e falamos, mas eu já ouvi isso. Pessoas que nós conversamos 10 minutos e parece que nós conhecemos essa pessoa por toda a existência. Pessoas que mal nós conhecemos e falamos, meu santo não bateu com o santo daquela pessoa, dando a culpa para os santos. Mas é uma questão de afinidade. E o fato de nós não termos afinidade com uma determinada pessoa, não significa que aquela pessoa é ruim, são ideais diferentes. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a oportunidade. Então, nessa questão, a partir da questão 522, comenta sobre isso. Então, na hora de casar, na hora de nós termos os nossos filhos, quando tem um caráter marcante, vem como insight, vem como uma reflexão. Às vezes nós estamos passando pela rua, paramos num ponto de ônibus, começamos a conversar com uma pessoa, e aquela pessoa fala coisas para nós, fala, nossa, você sabe muito de mim? Provavelmente o nosso mentor intuiu aquela pessoa, para que aquela pessoa passasse uma mensagem para nós. E ainda finaliza dizendo, o encontro de duas pessoas que nós achamos que é por acaso, não é por acaso. Tudo que acontece na nossa existência tem uma programação, ou nós, através do livre-arbítrio, podemos mudar essa trajetória. Quando nós reencarnamos, nós recebemos um quanto de princípio vital, para vivermos mais ou menos X anos, para que possamos executar a nossa missão. Mas através do nosso orgulho, através dos vícios morais, dos vícios materiais, nós vamos consumindo esse quanto de energia. E é provável que nós não consigamos cumprir a nossa missão. Através das nossas boas ações, através de um passe, através de uma atitude do bem, nós podemos reequilibrar essa quantidade do princípio vital. Quantas pessoas estão no leito de dor e onde os médicos dizem, não há mais nada a fazer. E nós oramos, vamos lá, fazemos vibrações e subitamente essa pessoa melhora. Quantas pessoas com idade de 20 e 30 anos, que tinha tudo pela frente, às vezes bate o carro e vem a desencarnar. Ele pode ter atraído, não é todo o caso. Nós não podemos dizer que tudo isso que acontece era exatamente para acontecer isso. Nós podemos antecipar a nossa ida ao mundo espiritual ou podemos prorrogar a nossa ida ao mundo espiritual. Dependerá das nossas atitudes e do nosso comportamento. Então Jesus conta com cada um de nós. Cada um tem uma tarefa. Podemos ser um médium de psicografia? Podemos. De psicofonia? Podemos. Mas também podemos ser o médium da cadeira, que acerta as cadeiras no centro espírita. Podemos ser o médium do copo d'água ou da garrafa d'água. Podemos ser o médium da fila a orientar as pessoas. Podemos ser o médium do sorriso, da alegria, da boa palavra. Podemos executar as nossas tarefas de várias formas, com as belas canções que nós ouvimos aqui, e que da última vez que eu estive aqui, eu tive a grata alegria de ganhar um CD que diariamente eu escuto as músicas. Principalmente do CD da música do item 8, que no começo, eu não vou cantar aqui porque não é o meu dom, mas que ele fala para os companheiros que estão adentrando, bem-vindo companheiro nessa casa de oração.
Então, que todas as pessoas que adentrem a nossa casa espírita, ou na nossa casa, que possamos receber essas pessoas com carinho. Uma outra música que fala, hoje Jesus vem nos curar. Eu fico imaginando as pessoas no hospital, com dores, sofrendo, orando a Jesus, e Jesus, com a espiritualidade, adentrando no hospital e curando uma a uma. Eu tive a experiência, há um mês atrás, da minha mãe que ficou internada, que teve uma trombose cerebral e uma isquemia. E eu vi a importância dos amigos. Os amigos que vão visitar, os amigos que fazem uma ligação, o quanto é importante nós sermos amigos nos momentos mais difíceis. Nós precisamos ser para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fossem para nós. Quem de nós não teve já a experiência de um ente querido ou de um amigo partir para o mundo espiritual e caímos em desespero? Graças à doutrina dos Espíritos vai dizer que ninguém morre. Nós deixamos o corpo físico. O espírito é imortal. Não é um adeus, é um até breve. Nós reencontraremos com esses entes queridos. Quando o avião da Gol caiu, e uma comissária também participava daquela comitiva, veio a falecer, o seu esposo, no dia seguinte, foi até a companhia e colocou uma mensagem no mural, segundo as informações que chegam até nós. Se foi verdade ou não foi exatamente assim, o importante é que essa mensagem nos traz algumas reflexões. E ele diz mais ou menos assim, ai, se eu soubesse que ontem seria o último dia que os meus olhos iriam olhar para você. Eu teria demorado mais tempo, eu teria velado o seu sono à noite. Ai, se eu soubesse que ontem seria a última vez que meus ouvidos iriam ouvir a sua voz. Eu teria pegado um celular, um gravador, gravado a sua voz para que dia após dia eu pudesse relembrar da sua voz. Ai, se eu soubesse que ontem seria o último adeus, o último abraço. Eu teria te abraçado e o dito o quanto eu a amo e o quanto você é importante para mim. Porque às vezes nós pensamos, mas para que eu vou dizer isso? A pessoa sabe que eu amo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é bom quando alguém se aproxima de nós e diz assim, ó, obrigado, você me ajudou muito. As suas palavras me ajudaram a sair daquele momento difícil. Eu te ajudei? O que ele disse? Eu não me lembro. Ah, você me disse isso. Puxa, não sabia que uma palavra poderia trazer um efeito tão grande. Ligar para uma pessoa, um pai, a mãe, um irmão. Às vezes, no mesmo ambiente familiar, é possível que nós não temos muita afinidade com um irmão, com uma irmã, com o pai ou com a mãe. Mas nós fomos colocados ali porque nós temos coisa a resgatar. Uma mensagem titulada de Chico Xavier vai dizer que nós nascemos no lar onde precisávamos, habitamos com as pessoas que precisamos, temos a condição financeira adequada às nossas qualidades, que nós atraímos, repelimos tudo o que nós precisamos. E no final ele vai dizer assim, que faz até parte do filme, se nós não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, cada um pode a partir de agora fazer um novo final. Então, que nós possamos, nessa noite, refletirmos. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós somos filhos dedicados? Pais que orientam os seus filhos? Amigos que vão visitar as pessoas quando estão no leito de dor, no hospital? Que sabemos que estamos passando por necessidade. Hoje eu sei a importância de uma visita de um amigo para um ente querido. Vão dizer ainda que no velório de uma pessoa querida, provavelmente não vão lembrar das palavras que nós falamos, mas vão lembrar, ele esteve presente. No momento que eu precisava, ele está presente. Recordo-me de um garotinho que se aproxima da mãe e fala, mãe, eu posso no hospital visitar meu amiguinho? Mas o que tem o seu amiguinho? Ele está na UTI. Mas se o seu amigo está na UTI, o que ele tem? Leucemia. Mas provavelmente ele não vai escapar. Mãe, eu posso visitar o meu amiguinho? Filho, mas o que você vai fazer lá? Ele já está na UTI. Mãe, eu posso visitar o meu amiguinho? E a mãe permite que ele vá visitar o seu amiguinho. Passadas-se algumas horas, ele retorna para casa e a mãe pergunta, e seu irmãozinho como está? Ele faleceu, mãe. Eu não te disse? Só que antes dele fechar os olhos, ele olhou para mim e disse assim, eu tinha certeza que você viria me visitar. Com quais as pessoas que nós podemos contar na nossa existência? São poucas, infelizmente. Quiséssemos que fossem várias pessoas,
Então valorizemos as nossas famílias, nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos. Valorizemos os amigos que estão conosco nos momentos que mais nós precisamos. E jamais esqueçamos de Jesus, o amigo incondicional. Está conosco em todos os momentos. Ele nos adverte: eis que vos mando como ovelhas mansas entre os lobos ferozes. Que sejamos nós as ovelhas mansas a levar a boa palavra, aquele que desistiu da vida. Que sejamos nós as ovelhas mansas a levar as mãos estendidas, os braços estendidos, aquele que falta um alimento, um copo de água, um pão. Nesses trabalhos maravilhosos que os centros espíritas, as igrejas fazem, de levar um cachorro quente, um pão com mortadela, algo para amenizar a fome. Esses trabalhos sociais que as casas espíritas fazem, junto às creches, junto aos orfanatos, que nós possamos ajudar. Ah, mas eu não tenho nada a oferecer. Uma conversa, uma palavra amiga, é muito importante. Que sejamos nós, os amigos, a estar sempre presentes nos momentos que as pessoas precisam. Ao invés de esperar que as pessoas venham até nós, vamos até as pessoas. Jesus não esperava que as pessoas fossem até Ele. Ele ia até as pessoas, Ele ia até as multidões, abraçava todos, não se envolviam das formas erradas e equivocadas, mas Ele sempre passava uma boa palavra. Emmanuel vai nos dizer, no título dizendo, remuneração espiritual, que é muito importante. Perante a Jesus é o título do livro. Se vocês puderem memorizar e procurar essa mensagem, vale a pena. Eu vou dizer mais ou menos. Diz assim: quando a justiça divina vem nos procurar, através da lei de causa e efeito, devido aos nossos erros do passado, e encontra-nos no caminho de serviço ao próximo, pede a misericórdia divina que suspenda a sentença por tempo indeterminado. O bem que nós fazemos a uma pessoa, nós estamos fazendo a nós. Quando nós ajudamos uma pessoa, quanto bom é para cada um de nós. Não ficarmos esperando que as pessoas venham até nós. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar tantas coisas às pessoas, a levar uma mensagem de consolo, de alívio. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, porque eu as conheço uma a uma, e quando elas ouvem a minha voz, elas vêm até mim. Jesus está de braços abertos nos esperando para o trabalho, para que nós possamos ajudar nessa transição planetária. No sermão profético, anotado por Marcos, no capítulo 13, ele vai dizer dessas dores, e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. No livro Transição Planetária, vai falar sobre o tsunami, quanto a espiritualidade ajudou naquele momento que a Indonésia, principalmente, passou por aquele processo. Vai dizer dos espíritos presos ao corpo físico, porque estavam muito ligados à matéria. Mas a espiritualidade está sempre presente. Que sejamos nós, essas ovelhas mansas, a levar todas essas mensagens belíssimas. Só um pastor, só um rebanho. Não importa a religião da qual nós temos afinidade. Todos nós somos filhos de Deus. Todos merecem o nosso respeito, a nossa admiração. Sigamos a doutrina espírita, vamos respeitar aquele que segue uma outra religião. Não importa ela qual seja. E finalizando a nossa fala, porque falar sobre Jesus, falar sobre a doutrina dos Espíritos é muito importante, mas a responsabilidade é muito grande. Porque nós seremos cobrados disso, Décio. Mas você não falou de fraternidade, você não falou de perdão, você não falou de amor, e você está cumprindo? Então o mais importante é nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos falando. Pedir desculpa às pessoas por aqueles erros que nós cometemos, como falamos ainda há pouco, que nós falamos, mas como eu pude fazer isso? Mas ainda nós somos criaturas em processo evolutivo, e Jesus e a espiritualidade estão sempre prontos a nos esperar. E se mesmo assim, nas aflições do dia a dia, ainda não consigamos ter o alívio, lembremos o salmista Davi, no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tua vara e o teu cajado nos consolam.
Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Que todas essas energias possam ser levadas a Allan Kardec, onde completamos mais um aniversário do seu nascimento no dia 3 de outubro, e a Francisco de Assis, que comemoramos dia 4 de outubro. Que assim seja. Bom, Décio, nós temos que agradecer a oportunidade que você nos deu nessa noite, a sua disponibilidade em compartilhar conosco tanta informação, tanto conhecimento, tanto esclarecimento, na certeza de que tudo isso nós teremos aí ao longo dos nossos dias como reflexão de vida. E também temos a oportunidade de rever tantas quantas vezes forem necessárias através do programa daí dos nossos arquivos da Fraternidade. E vale ressaltar também que o Décio, ele fez menção a vários títulos de livros, e nós temos aí na nossa livraria, então quem tiver interesse, né, dos livros, de poder adquirir, de poder fazer o estudo, porque é só através dele que a gente consegue mesmo esse processo de evolução. Mais uma vez queremos agradecer a oportunidade de todos os presentes, e a você também, companheiro internauta, o nosso agradecimento, e permita a Deus que possamos ter uma semana simplesmente maravilhosa, envolvidas com o seu amor de infinita bondade, e que na próxima semana estejamos todos novamente reunidos. Muito obrigada a todos.